Estamos de volta com Algo a Mais, agora 11 horas em ponto. Nosso programa até às 11h30, sempre ao vivo. Lembrando que dia 30, segunda-feira, aqui, deixa eu pegar meu lembrete aqui, minha colinha, segunda-feira às 10 horas da manhã, tem estreia aqui. Programa Mercado Aberto, tudo sobre veículos, imóveis e segmentos. Você pode, então, comprar, vender, alugar, tudo através do Mercado Aberto a partir do dia 30, então, segunda-feira. Estreia aqui na TV Mato Grosso, canal 27, você não pode perder, tá bom? E o tema de hoje aqui no Algo a Mais é autismo. Você que está em casa acompanhando pode participar através da nossa fanpage Algo a Mais, através do nosso WhatsApp, Autismo, Tratamento e Inclusão. E o nosso WhatsApp é 8405-3791. Vai mandando sua perguntinha aqui, porque temos 2 profissionais aqui para responder. Tem perguntinha. Tem perguntinha? Da fanpage. Que maravilha, vamos lá então. Da Carol Leite. Considerando a inclusão no mundo social, a melhor maneira de desenvolver o autista, qual o ponto de partida do método mais eficaz de se incluir? Acho que o que ela quer dizer é, pensando a inclusão do mundo social, né, o que seria mais eficaz para incluir esse autista no mundo social? Bom, quando se fala em tratamento de autismo, tem muita coisa, na verdade. A gente tem métodos específicos que foram desenvolvidos, às vezes por pais de pessoas com autismo, outras vezes por profissionais. É difícil dizer em termos de método mais eficaz, porque o que a gente está chamando de eficácia nesse caso, né? A gente tem algumas estratégias que têm um embasamento científico, ou seja, a gente tem pesquisas que já mostraram que produzem resultados e outros não se tem pesquisa ainda, o que não quer dizer que não produzam resultados, né? Então, muitas vezes, demora-se a fazer pesquisa para verificar os resultados disso. Por isso que é muito difícil dizer. A gente tem hoje alguns tratamentos que têm esse embasamento e que muitas vezes são o tratamento de escolha dos pais, de profissionais e muitas vezes do governo. Então, tem governo de alguns países, os governos de alguns países, eles orientam que o tratamento seja feito especificamente o X. Eu não quero mencionar os nomes para não dizer que estou defendendo algum tratamento ou outro, porque, na verdade, a gente defende, os nossos profissionais defendemos o bem-estar da criança. Essa é a nossa preocupação principal. Então, a gente tem profissionais que não trabalham com um tratamento específico, mas vão trabalhar com necessidades específicas das crianças. No caso da inclusão, isso é muito evidente. A gente pode não levar um tratamento estruturado específico para a escola, mas a gente pode dar subsídio para a escola para ela ensinar de maneira eficaz a criança, né? Então, eu não diria que tem um tratamento mais eficaz para a inclusão, né? Eu diria que a gente tem boas estratégias que a gente pode levar para a escola, fazer junto com a escola, né? Os profissionais podem e devem ajudar a escola, isso é um capítulo à parte, porque muitas escolas não estão preparadas ainda. Eu já ia perguntar se elas estão preparadas para receber essas crianças. Exatamente. Poucas, nenhuma? Digamos que poucas. Poucas estão preparadas. Mas estão recebendo. Estão recebendo. O importante é isso, né? É o começo, tem que começar de alguma forma, né? Elas não têm muita opção, a verdade é essa. É porque há uma lei que determina que as escolas são obrigadas a receber as crianças desde que haja vagas, obviamente. Mas, então, assim, elas não têm muita escolha, elas têm que receber. Mas aí fazer essas tentativas, né? Junto com os profissionais, junto com os pais. Precisando qualificar os profissionais. O importante é que a gente perceba esse movimento da escola, das escolas. E tem escolas fazendo esse movimento mesmo, né? De qualificar os professores, qualificar os auxiliares dos professores, que é muitas vezes quem ajuda muito. Nessas situações. Então, você tem uma professora com um monte de alunos ali e é muito difícil para uma professora com 30 alunos ajudar uma criança que precisa mais. Porque todas as outras crianças também precisam, né, de ajuda na escola. Essa precisa mais. Então, muitas vezes tem uma auxiliar que, se ela for bem treinada, a criança vai avançar muito. Eu conheço umas 2 escolas que têm criança com autismo e nessa sala de aula tem um auxiliar que cuida somente dessa criança. Tomando cuidado com aquilo que a gente falou, de não tornar a criança dependente daquele auxiliar. Exatamente. Né? Trabalhar como um todo, mas dando sempre uma atenção especial
né, para aquela. Para que, né? para que aquela criança participe das atividades com os outros, né, para que os outros alunos também convidem essa criança para participar das atividades. Né. A Claudiane tem uma experiência bacana com esses trabalhos. Isso, assim, eu acompanho semanalmente uma criança em uma escola e na semana passada foi muito bacana, assim, nós começamos tem um mês, então nós começamos numa quinta e demos todo o suporte, o Luiz já tinha passado pela escola, depois foi a minha vez, e aí a coordenadora e a diretora, eu cheguei às 10, saí de lá meio-dia, então assim, foi muito legal. Na segunda-feira, meu e-mail estava cheio de novidades. A professora passou o final de semana pesquisando, colocando as rotinas, tentando buscar imagens, né? Pensando que a criança com espectro autista ela tem um recurso melhor visual. Então, ela procurou um monte de imagens. Eu falei, nossa, professora, você foi show. Assim, todo mundo se beneficia com isso, né? Claro. Eu falei, olha, registra isso, porque isso é mérito seu. Você está fazendo o seu trabalho, isso precisa ser reconhecido. E esse envolvimento do profissional Que é a muito gente bacana. quase não encontra, e por medo, porque não sabe, porque não tem tempo, porque o salário não permite. Porque não quer, uma às vezes. infinidade. Se a gente for passar aqui, a gente vai ficar um dia falando disso. Mas na última sexta-feira, em especial, eu estive na escola e nós não decidimos fazer isso. A professora, por intenção, né? Então, assim, partiu da professora. Ela procurou um vídeo de uma irmã que tem, né? Uma menina que tem um irmão com autismo e ela está contando a visão dela desse irmão. E aí eu falei, eu tenho que participar, esse momento riquíssimo, ímpar na minha vida, eu tenho que estar lá junto. E aí nós tivemos na sala de aula, todas as crianças participaram. E a criança específica ficou sentada 1 hora, vendo toda aquela cena. Parece que ele estava vendo que as pessoas estavam falando dele, sabe? Foi um momento mágico, assim, olha, mérito muito da escola, dos professores e da criança também. Né? Foi um comportamento show, assim, eu saí de lá muito feliz. Qual a idade dessa criança? 10 anos. 10 aninhos. 10 anos. As outras crianças, nossa, foi muito legal, foi bem bacana. A gente falou um pouquinho do cérebro, né, para eles entenderem que não é que eu quero ser birrenta, eu quero ter um comportamento típico, não é. Eu não entendo isso. E como a criança consegue trabalhar na imitação. Então, eu faço um movimento, eu vou imitar ele. Então, todo mundo é parceiro, foi muito legal, bem bacana. A gente tem que divulgar isso, né? Sim, Só fala assim, verdade. o professor não dá conta, a professora é isso, a professora é aquilo. Isso, né? Existe sim, é difícil a gente... É muito difícil a gente chegar a primeira vez na escola e a professora já... Nossa, né? Porque eu não entendo da pedagogia, né? Não sou pedagoga, mas eu entendo da comunicação. Então, eu preciso dela ao mesmo passo que ela precisa de mim, que a gente precisa de psicólogo, precisa da família. Então, estar aberto, acho que já é quase 100% do tratamento. Né, do acompanhamento, você estar aberto a receber essas informações de ambas as partes. De ambas. De ambas as partes. E isso tem que ficar claro. Então, a gente não precisa só da lei estar ali empurrando a pessoa, né? Porque a gente sabe que a lei está aí para um monte de coisa e quase 99% não funciona. Então, né, eu tenho a lei, mas parte de minha vontade, né? E isso foi muito legal, bem bacana. E a gente falou muito aqui do autismo, mas nós não falamos dos sintomas mais clássicos, né? Vamos falar um pouco dos sintomas mais clássicos, quais são eles? Sim. Quer ir lá? Acho que os primeiros, dentro do primeiro ano de vida, acho que a gente pode ficar muito alerta ao contato de olho. Né? Assim, a gente sabe que a criança, ao ver uma pessoa, ao ver as pessoas mais próximas, no caso pai, mãe, avós, ela tenta fixar esse olhar. E isso às vezes não acontece ou não permanece. Então a criança olha para o indivíduo, mas logo se dispersa, não tem interesse, a concentração não continua. Então um dos marcos que eu acho que dá para a gente tentar buscar entendimento é isso, é o contato visual. Fora o contato visual, quando a criança está sozinha no quarto e ela chora, a mãe faz uma comunicação oral. A mãe fala, oi filho, eu estou aqui. A criança se acalma. Às vezes isso não acontece nem com a mãe estando longe, nem muito menos a mãe estando perto. Então a criança demonstra um comportamento de muita irritabilidade. Aquilo deixa ela muito fora do conforto. Então isso eu acho que também vale a pena a gente colocar um xizinho ali dentro do que a gente pode ficar de olho. Uma outra coisa que eu falo com muito conhecimento, a questão da comunicação oral, da fala específica. Então, uma criança até 2 anos, ela tem que ter um repertório de 450 palavras. Né? Eu não vou esperar, não vou lá escrever todas as palavrinhas até os 2 anos. Mas se no aniversário de 1 ano, a criança ainda não balbuciou, ainda usa muito murmúrio, não se manifesta, não parte dela querer as coisas, isso tem que ser investigado, não é esperado. Né? Não é esperado que o seu filho passe de 1 ano sem falar papá, mamá, não é esperado.
Então, não estou dizendo que toda criança que não fale papai e mamá vem apresentar um comportamento autístico, mas nos leva a ficar atento. Então, isso é importante. Pegar objetos e não manipular. Você apresenta um brinquedo para a criança com efeito sonoro, com luz, a criança fica horas ali, né? Fica minutos ali, momentos, né? Manipulando aquilo. A criança não se interessa. Né? Então, tem que pensar assim, eu preciso buscar alguma coisa para entender esse comportamento. Né? Acho que assim, são alguns marcos que a gente pode ficar atento. Existem outros, com certeza. Manipular, às vezes, o mesmo objeto. Como o Luiz colocou, brincadeiras infantis, de esconde e mostra, que a criança abre um sorriso. A gente, é muito engraçado, assim, quando a gente fala, eu peço para ele falar tchau, ele não fala. Eu peço para ele mandar beijo, ele não manda. Né? Então, assim, comportamentos extremamente sociais para uma idade de 0 a 1 ano e meio, a 2 anos, e que a criança não apresenta. Então, não fiquem frustrados, pais, né? Fiquem alertas. Eu acho que a palavra é ficar alerta. Quando as pessoas dizem, o autista, ele vive no mundo dele. O que é viver no mundo dele? Na verdade, não é bem isso, né? Mas é o que as pessoas falam, né? Exato. As pessoas dizem isso. É porque muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Então, parece que ele não compartilha do mesmo mundo que a gente. Mas é só um jeito de dizer que a gente não compreende, né, o que a criança quer, o que ela está sentindo, e nem ela consegue compreender e entender o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo. Né? Então, uma coisa que acontece e é comum é a criança não conseguir ler expressões faciais nas pessoas. Então, uma criancinha bem pequena, ela consegue saber diferenciar quando a mãe está sorrindo, quando a mãe está brava, com a sobrancelha, né, cerrada, a testa enrugada. Ela consegue diferenciar isso e o comportamento dela muda. Então, se isso não faz diferença para uma criança, a expressão pode aparecer dessa maneira. Assim, ela vive no mundo dela, ela não está aí, ela não está ligando para os outros. Mas muitas vezes é que a gente não conseguiu nem ensinar para ela o nosso jeito e nem aprender o jeito dela. Então, é mais ou menos isso. A gente precisa aprender o jeito dessa criança, aprender quando ela quer alguma coisa, quando ela não quer, ensinar para ela jeitos mais adequados de pedir algumas coisas, porque às vezes não é muito adequado. É comum a criança, como ela tem problemas na comunicação, como a Claudiane estava mencionando, ela pegar e puxar as pessoas quando ela quer alguma coisa, usar as pessoas como objeto, né? Tem um objeto numa estante alta, ela vai pegar a mão de alguém e levar. Às vezes está até no alcance dela. Ela poderia pegar com a mão dela, pegar o objeto, mas ela pega a mão de outra pessoa para pegar, para abrir uma porta. Né? Então, isso não é contato social. Né? Usar a pessoa como objeto não é fazer um contato social. Muito bem. A gente estava falando sobre medicamento, né? A gente pergunta, mas e aí, que tipo de medicamento é usado com um autista? Na verdade, não é o autismo que precisa do medicamento, e sim, a gente estava falando das consequências, né? Algumas características, né, que as pessoas com autismo apresentam. E aí sim é usado o medicamento, né? Isso, podem justificar o uso de medicamento. Na verdade, os medicamentos de uso psiquiátrico, eles não têm algo que diga assim, esse medicamento ou é aquele. Muitas vezes você sabe para que serve, qual é o efeito que o medicamento tem sobre o comportamento das pessoas. Então, de deixar mais calmo, diminuir o comportamento violento. Uma coisa que a gente ainda não falou, mas que é comum nas crianças, é ter comportamento repetitivo, né? Comportamento motor repetitivo, que é o que, antes dessa divulgação mais recente do autismo, todo mundo pensava que o autista é só aquele que fica balançando. Né? A gente nem tinha falado isso ainda. Até tem um filme, né? Isso. Que ele fica exatamente assim como você disse. Eu conheço vários autistas que não fazem isso. Isso quer dizer, não é porque faz isso que é autista e nem porque não faz que não é. Né? Mas é comum ter estereotipia motora. Então, às vezes, é fazer um movimento com as mãos, com a cabeça, um movimento repetitivo que parece não ter uma função muito específica. E algumas vezes a medicação pode ajudar a reduzir um pouco esses comportamentos, porque dependendo do comportamento ele pode ser autolesivo, ele pode machucar a própria pessoa. Então tem crianças, por exemplo, que têm o comportamento de colocar o dedo no globo ocular, encostar o dedo no globo ocular. Se você faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes,
Ok, quem usa lente de contato faz isso, né? Mas se você coloca um pouco mais de força e faz muitas vezes, você vai machucar. Né? Então, isso é uma coisa que uma medicação pode ajudar a reduzir um pouco, né? Fora outras coisas. Então, um comportamento agressivo, excessivo, pode ser reduzido com medicação. Há que se ter um cuidado que a medicação, em excesso, ela prejudica, ela vai atrapalhar a criança. Né? Então, eu já atendi crianças que tomavam medicação em excesso, e aí elas ficavam como se fosse um zumbi, elas não reagiam, a gente interagia, e a criança não reagia. Isso, para a gente que está trabalhando com a criança, interfere muito, né? Porque a criança ela não faz aquilo que a gente precisa que ela faça, ela não participa da atividade, ela não interage. Né? E aí, com a mudança da medicação, você observa uma mudança no comportamento da criança, uma mudança grande. Por outro lado, também tem crianças que, sem a medicação, a gente não consegue trabalhar. Então, às vezes, a gente está atendendo uma criança já há algum tempo, e aí a gente vê a criança extremamente agitada, com pouca concentração, e aí a gente vai procurar saber, houve alguma mudança de medicação, ou por alguma razão a criança não tomou medicação naquele dia, né? E aí para essa criança é muito importante. Também há que se dizer que tem crianças que não precisam de medicação. Complexo, né? Cada criança, exatamente. Exatamente. Bom, agora são 11 horas e 15 minutinhos, estamos ao vivo aqui, vamos para o intervalo. O assunto de hoje é autismo e você aí de casa pode participar através da fanpage e do nosso WhatsApp, eu volto já já.